Ouvimos nesta noite já palavras que nos motivam, palavras que nos encorajam a continuar firmes e resolutos na fé, sabendo que não podemos nos esquecer que mesmo em meio a esta pandemia que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus está conosco, é o nosso insigne capitão, é o nosso comandante, é aquele que está na frente das nossas guerras, das nossas pelejas, dos nossos combates. Pois bem, eu quero compartilhar com vocês uma palavra de Deus. Primeiro nós vamos à leitura da palavra de Deus, que está registrada na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, os versículos 6, 7 e 8. Você que tem uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar agora a leitura da palavra de Deus juntamente conosco. Vou recapitular. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículos 6, 7 e 8, que nos diz assim a palavra do Eterno: não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os pães asmos da sinceridade e da verdade. Diga amém aonde você se encontra agora, em nome do Senhor Jesus. Nossa mensagem tem como tema Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual. Eu quero te dizer, você que me vê, que me ouve, que para nós a Páscoa é uma das festividades mais importantes do cristianismo, pois ela representa Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o seu sacrifício por nós na cruz, morte horrenda de cruz. Olha para cá, a Páscoa não é coelhinho, a Páscoa não é ovos de chocolate, a Páscoa é Cristo crucificado. Até porque ovos de chocolate é doce, e Jesus, ele bebeu o cálice amargo. E a Bíblia diz que quando Deus mandou celebrar a Páscoa, está lá no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 11, diz que ela tinha que ser acompanhada com ervas amargas. Não era chocolate, não era coisa doce, era ervas amargas. Então veja bem, a nossa Páscoa não é comemorada com chocolates doce, não é comemorada com coelhinho da Páscoa, não. A nossa Páscoa é Cristo Jesus,
nosso Senhor. Então veja bem, a Páscoa é a saída do povo de Deus do Egito para a liberdade. Daí a importância da gente entender o significado da palavra Páscoa, que no hebraico quer dizer passagem. Por que passagem? Porque quando Deus determinou no livro do Êxodo que os judeus, os israelitas, preparassem aquele cordeiro, se a família fosse grande, um cordeiro para cada família. Se a família fosse uma família menor, juntava com o vizinho da direita ou da esquerda, e ambas famílias iam comer um cordeiro juntos. O cordeiro tinha que ser assado. E nós encontramos aí quais foram as recomendações que Deus deu para o povo. Vamos ver rapidamente, capítulo 12. Olha a partir do versículo 6, como Deus determinou para a nação de Israel. E guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poloão nos umbrais ou nas ombreiras e nas vergas da porta, na casa em que comerem. Preste atenção, eles tinham que pegar, espargir aquele sangue nas vergas e nos umbrais das portas das casas em que eles iam comer aquele cordeiro. E diz a palavra: e naquela noite comerão a carne assada no fogo. Não poderia ser cozida, tinha que ser assada no fogo, com pães asmos e ervas amargosas. Ou seja, não tinha nada doce. É por isso que essa história de comer ovos de Páscoa, na Páscoa do Senhor, comemorando com coelhinho da Páscoa, isso não existe. Isso é comércio, isso é tradição humana, não tem nada de veracidade nisso. Nós estamos inseridos na palavra de Deus. Por que ervas amargosas? Porque representava aí o cálice da morte, porque o anjo destruidor, ele ia passar sobre todo o Egito, e a casa, a residência, que não fosse encontrado sangue nos umbrais e nas vergas da porta, o anjo destruidor mataria então o primogênito daquela casa. Então, ervas amargas, representando o cálice da morte. O mesmo cálice que Jesus tomou, que não foi um cálice fácil de beber. Tanto é que no horto do Getsêmani, Jesus orou dizendo: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia, não faz o que eu quero, mas que tu queres. Aí diz o versículo 9: não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça e os pés com a fressura. Aí o verso de número 10 determina: e nada dele deixareis pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, tinha que ser queimado o resto daquilo que sobrasse. E aí vem a determinação: assim, pois, o comereis. Como? Veja que fala de um preparo. Eles não poderiam comer daquele cordeiro de qualquer maneira. Isso representa que a minha e a tua vida com Deus não pode ser uma vida de qualquer maneira. Isso requer compromisso. Eu estou um tanto assustado, porque em meio a essa quarentena, essa pandemia, parece que tem crente que está na corda bamba.
perdeu o compromisso com Deus completamente. Eu pergunto, você que me vê, que me ouve, já ligou para o seu pastor para ver se ele está precisando de você? Para ver se ele está precisando da sua ajuda? Para ver se ele precisa de que você venha até a igreja fazer alguma coisa para Deus? Ou você está camuflado, escondido, em pânico, com medo? Aonde está a geração dos corajosos? Aonde está aqueles que têm uma autêntica fé em Jesus? Porque é nesse momento de crise, de dificuldade, que os verdadeiros Elias do Senhor aparecem. É nesse momento de dificuldades que nós sobressaímos. É nesse momento de dificuldade que nós vamos ver verdadeiramente quem é quem. E quem verdadeiramente está comprometido com Deus. Porque quando nós estamos comprometidos com Deus, vem o vento, vem os vendavais, vem os terremotos, vem os problemas, vem a Covid-19, vem o coronavírus, vem a pandemia, mas nós estamos firmes, resolutos da fé, porque a nossa fé não está apoiada em homens, a nossa fé está em Jesus. Preparo para comer a Páscoa. Assim, pois, comereis como? Com os vossos lombos cingidos. Como é que estão os teus lombos? Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, no capítulo 6, depois você lê na sua casa a partir do verso 10, cingidos os vossos lombos com o cinto da verdade. Eles tinham que comer com os lombos cingidos. Por que lombo cingido? Porque no dia seguinte eles tinham que se mandar de lá. É por isso que eu não aceito essa tese de alguns pastores, porque fecharam as igrejas. Diz, não, mas Deus mandou o povo entrar em casa e se esconder lá. Meu filho, esconder um dia só, era uma noite só. Dia seguinte eles tinham que se levantar e tinham que ir em direção à terra prometida. Você está pensando que eles ficaram lá um mês, um ano dentro de casa? Nananina, não. Eles tinham que comer naquela noite, mas no dia seguinte eles tinham que se mandar do Egito. Sabe por quê? Páscoa significa a nossa saída do Egito para a liberdade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então veja bem, eles tinham que estar com os lombos cingidos. Só isso, pastor? Não, os vossos sapatos nos pés. Ora, se alguém está em casa, Thaís, folgadamente, não precisa ficar com sapato. Quem está em casa com sapato ali bem? Não, mas por quê? Isso representa que dia seguinte eles tinham que pôr o pé na terra, eles tinham que caminhar. Por isso, Miqueias 2:10 está escrito: levantai-vos e andai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. É hora de se levantar, meu irmão. Sabe que tem gente que está gostando dessa quarentena, mas não é que ele está gostando porque está gozando com a sua família, tirando um momento para oração, um momento para ler a palavra do Eterno, um momento para usufruir com a sua família. Não, ele está de boa. Tem gente, irmão, que nem as lives das suas igrejas eles acompanham. Tem gente que fica compartilhando aí coisas políticas, tudo, mas você não vê eles. Eu não estou falando só da nossa igreja, não. Muitos pastores dizem, olha, eu não estou conhecendo as minhas ovelhas. Mas a ovelha verdadeira, a Bíblia diz que ela conhece o bom pastor, porque o bom pastor conhece as suas ovelhas. Você é ovelha de um pasto? Você é ovelha do bom pastor? Preste atenção. Olha o que diz a palavra. Eles tinham, primeiro, que estar com os lombos cingidos. Segundo,
o sapato nos pés. Terceiro, cajado na mão. Como é que está o teu cajado? Ou já pendurou a chuteira? Ou já jogou a toalha? Não, não vai dar mais. Esse negócio de igreja, depois desta pandemia da Covid-19, não vai dar mais para ser crente, não. Não vai dar mais. Ô, meu irmão, deixa de ser mole. A Bíblia diz: se tu mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Seja corajoso, seja valente. Deus é contigo. Nem o mal te pegará, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha aqui, preparo os israelitas precisavam ter para comer a Páscoa e depois sair do Egito. Primeiro lugar, lombo cingido. Segundo, sapato nos pés. Terceiro, cajado na mão. Ó, cajado fala de palavra de Deus. Cajado fala de Bíblia. Cajado fala do nosso compromisso com Deus. Você lembra do salmista Davi no Salmo 23? Ele fala do cajado. Cajado era um instrumento que o pastor usava quando uma ovelha estava caminhando para o abismo. O pastor, ele utilizava de duas ferramentas, a vara e o cajado. A vara não era para espancar a ovelha, mas de vez em quando a ovelha queria pegar um caminho diferente, umas varadinhas nela para ela entrar no caminho. E o cajado quando tinha um abismo bem próximo, e a ovelha, na sua simplicidade, poderia cair naquele abismo. Era um instrumento de mais ou menos de 2 metros, e a ponta dela era semelhante ao cabo de um guarda-chuva. Aí quando a ovelha estava quase para cair no abismo, o pastor vinha, pegava aquela ponta semelhante a um cabo de guarda-chuva e roscava no pescocinho da ovelha e trazia ela de volta. Oh, não tem escapatória para você. Aleluia. Não tem para onde você fugir. Você é dele. Você tem a marca dele. Jesus te comprou. Jesus te chamou. Você tem a marca do sangue. Você é de Jesus. Não tem para onde fugir. Então preste atenção. Ó,